Voltamos então ao segundo bloco do programa Assuntos de Economia. A conversa aqui está muito boa mesmo, gostaria que vocês pudessem estar aqui participando. Tem muito assunto, a gente tem apenas 30 minutos para conversar, então infelizmente não dá para levar tudo, mas já deixo avisado que em breve convidarei vocês novamente. A dupla aqui, né? E também, né, essa semana me bateu uma saudade do Café dos Síndicos. O Miguel não teve a oportunidade de vir, a gente ainda não se conhecia, mas a Lu participou. Quem sabe, né, a gente começa a idealizar um novo Café dos Síndicos. Que a gente junta, né? Capacita aí mais e mais síndicos, porque esse momento de se entrosar e conversar e falar sobre diversos assuntos é muito rico. Tu traz uma experiência, Miguel outra, e quem tá lá, né, na outra ponta também vai ter muita bagagem para contribuir com a gente. Então, estou esperando aí um novo evento, vamos começar a pensar nisso, hein, Lu? E aproveitando essa tua questão aí da gente ensinar outros síndicos, né, eu sou professora também, né, então assim, o que acontece? Eu tenho essa facilidade, né, de dar aula, né, dei aula há muitos anos, né. Então, o que eu quero fazer? Eu disse para a Sabrina já, né, Sabrina? Contei esse segredo, né, Sabrina? Que eu quero montar treinamentos para zeladoria, para portaria, para síndicos, para conselheiros. Por que acontece hoje? Hoje os conselheiros têm papel de conselheiros, mas eles não sabem o que realmente eles precisam fazer. Isso. Né? Então, eu quero montar isso. Eu tô iniciando esse processo, porque é todo um processo pedagógico, tu sabe, né? É todo um processo pedagógico. Eu também sou professora. Então, sabe bem o que eu estou dizendo, que não é muito bem acompanhado. Não é simplesmente botar no papel, tu tem que ter um planejamento de estudo, né, que é um gradual, tu vai crescendo cada vez mais, né, e é isso que eu quero fazer. E inicialmente eu quero fazer gratuito, Sabrina. Eu quero fazer um trabalho gratuito, sabe? Para tentar chamar o pessoal. Isso a gente já viu que dá certo. Por quê? Porque, por exemplo, né, eventos que eu organizei ali foram patrocinados por empresas que ofertam serviços e o síndico, em contrapartida, não teve que colocar custos. A gente vê isso acontecer em outros eventos que a gente participa fora e dá muito certo. O mercado condominial, ele é gigantesco. Ele tem muita oportunidade de negócio. E nós, síndicos, que conseguimos fazer isso, de ser facilitadores e unir pessoas, a gente tem mais essa vantagem. Por quê? Porque um síndico morador, ele tem aquele um condomínio, é um potencial cliente. Quando a gente fala de um síndico profissional, tem 3, 4, 10, 12, 13, mais, e assim vai, né? Em um único síndico. Então, para o empreendedor que consegue alcançar esses síndicos, é um bom negócio, com certeza. Então, desde já desejo sucesso, sei que vai ser bom, vou estar lá na turma para te prestigiar e conta com a gente aí no que precisar. Muito obrigada. Que legal. Eu também sou professor de ciências e matemática, né? Então, anos atuando, né, em sala de aula. Isso aí também facilita, porque a gente, a todo momento, para um condomínio, tu tem que criar as tuas estratégias, né? Nós temos previsão orçamentária que a gente é obrigado a fazer nas assembleias ordinárias. Então, todo o planejamento, eu acredito assim, ó, tu planejou, tu aplicou no teu condomínio, tu vai ter um sucesso, tá entendendo? Volto a dizer, agradar a todos a gente não consegue, né? Mas pelo menos assim, ó, tu fez a tua parte, tu chegou, tu fez um cronograma, apresentou o cronograma, tu executou. Então, aquilo ali com certeza vai te dar um resultado, tá? Então, eu acredito assim, ó, hoje nós somos 3 aqui, 3 profissionais da área, 3 profissionais, graças a Deus, com sucesso, né? No que a gente faz, porque a gente gosta, porque a gente se dedica, porque a gente tem o conhecimento, porque a gente busca nos aperfeiçoarmos, né? Então, eu acho que nesse momento, a nossa dedicação traz o nosso retorno. Sabemos, é cansativo, muitas situações que a gente tem que são desagradáveis, mas a gente está sempre naquela busca incansável e a gente sabe, chega no final do dia, a gente conseguiu vencer, eu acho que é o caminho, né? É a missão, né? É a missão, eu acho que somos bem felizes. Quando tudo tem uma frase, né, que o pessoal diz assim, eu sou a pessoa das frases, eu sempre puxo uma frase aqui, uma frase ali, mas tem aquele que diz, né, tem quem chegue no fim do dia e diga, menos um dia. E tem quem chegue no fim do dia e diga, mais um dia. Eu acho que o síndico, ele é da turma do mais um dia.
Então, Mais um dia vencido. Mais um dia vencido. Mais um dia vencido, com certeza. Então, eu fico muito feliz em estar, né, com vocês aqui, mas vamos lá, porque a gente ainda tem tempo para conversar. Eu queria trazer 2 temas importantes ainda, e saber da opinião de vocês. Um deles é inadimplência e o outro deles é manutenções. Então vamos falar um pouquinho disso, contar as nossas histórias relacionadas, assim. Como que tu lida com a inadimplência, Miguel? Bom, eu assim, dos condomínios que eu administro, tá? Graças a Deus, né? Eu não tenho um problema de inadimplência, tá? Claro, tem inadimplência pontual, tá? Aquele condômino que ele atrasa, mas ele paga, tá? Então assim, ó, com a ajuda das administradoras, né, que tem o setor de cobrança, né, e com uma boa administração do condomínio, a gente sabe que a pandemia, né, prejudicou um pouco. Bastante. Mas agora, o que eu vejo, né, agora, na situação dos condomínios que eu cuido, não seria o problema, tá? Para mim não é o problema ainda é uma taxa baixa, né? Em relação às manutenções, tá? Manutenções, o que eu interpreto, né? São itens essenciais, tá? A maioria dos condomínios às vezes não entendem essas manutenções, mas nós precisamos, o nosso sucesso está naquela manutenção periódica, tá? Onde nós vamos ter uma manutenção do telhado, manutenção do elevador, né? Então nós temos as manutenções, outras que são obrigatórias, certo? Então nesse ponto, o que eu diria, né? É primordial. Se a gente tem uma manutenção numa fachada, a gente não vai ter um problema depois, uma reforma de fachada, onde os valores a gente sabe que são bem maiores e às vezes os condomínios não têm condições de pagar, né, e aí acaba dando aquele conflito, tá? Mas eu te traria isso. Manutenção, fator fundamental, tá? Inadimplência é a saúde financeira do condomínio. Tu administra, mas aonde tu tem uma inadimplência muito alta, tu não consegue fazer uma gestão boa, tá? Mas a princípio, assim, pelo menos nos que eu cuido, hoje, né, eu ainda não tive uma necessidade, assim, de acionar um jurídico para ir para um processo, ou daqui a pouco até passar por uma garantidora, né, neste momento, né, mas... E tu, o que tu pode falar pra gente? Sim, tem muitos problemas? Essa questão de inadimplência é uma coisa muito delicada, né? Então, assim, cabe ao síndico, nós sabemos fazer a cobrança, né? Diz a lei, né? Mas a gente tem que cuidar com isso, né? Então, assim, é bom, eu vejo, eu não tenho problema de inadimplência hoje, porque o que acontece? Eu tento entender o proprietário. O que está acontecendo com ele? Se é um problema pontual, se é um problema genérico, eu tento entender qual é a situação dele e tento negociar com ele. Tá, o que tu consegue? Tu não consegue pagar integral? Vamos dividir? Aí a gente vai conversando. Quando eu peguei um condomínio para administrar, eu falo esse porque estava mais de anos em inadimplência, né? Eu fui conversar com ele. Aí ele me contou toda a história dele, por causa da pandemia, coisa e tal, né? E aí eu sentei, tá, e aí, como é que fica bom para ti, para tu pagar? Ah, Luciana, eu não consigo pagar tudo. Eu disse, então, não, mas me diz, que eu quero te ajudar. Eu vou te dizer o que eu preciso. Aí tu vai me dizer o que tu precisa. Pode ser assim? Beleza. Aí assim, o que eu preciso que tu pague a mensalidade, condomínio, todos os meses em dia, até o dia 5. Pode ser? Aí ele assim, tá, pode ser. Aí agora, o que eu tenho que fazer para tu pagar o que tu tá esse ano atrasado? Dele assim, para mim, mas eu não consigo pagar tudo. Não, eu sei que tu não consegue pagar tudo. Aí ele ficou pensando assim, eu não sei o que fazer. Eu assim, posso dar uma sugestão? Dele assim, claro. Assim, então tu compromete-se comigo de pagar a do mês, todos os meses em dia, para me suprir a manutenção do condomínio. E o que está para trás, tu paga sempre a última. Então tu vai pagar a do mês e a última mais atrasada que tu tem. Fica bom para ti assim? Fica. E quando tu te apertar, porque às vezes nem sempre é o mesmo valor, né? A gente sabe, né? Às vezes tem uma chamada extra, alguma coisa. Claro. E não é da minha época, e aí então tinha muita chamada extra. E aí o que aconteceu? Ele divide. O que acontece? Hoje faltam 3 para ele pagar. Conseguiu ir colocando Ele conseguiu. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, sabe, com as pessoas, né? Então, isso não é um problema para mim. E a questão das manutenções, o
que acontece? Aqui em Montenegro tem uma característica, tá? Eles só fazem manutenção de reparo. De reparo. Me fugiu a palavra. De reparo. Estragou, consertou. Estragou, consertou. Eles não têm uma medida preventiva. Só corretiva veio agora, a palavra é corretiva. Então, você não tem a preventiva. E aí, quando tu mostra para eles que é necessário de uma preventiva, e para fazer essa preventiva tu precisa de um determinado valor, eles se apavoram, vai subir o valor do meu boleto. Né? Aí eu tento explicar para eles, não, é o mesmo valor, só que a gente simplesmente não vai deixar estourar, a gente vai arrumar antes. E aí, conforme o andamento do tempo, tu vai ver que não vai ter chamadas extras porque quebrou. Porque quando tu quebra, não é só aquela pecinha, tem mais as outras que aquela pecinha causou o estrago. Né? E o custo é muito maior. Aí vem a questão do cronograma, tu tá fazendo o cronograma, né, dessas manutenções. Mas eles têm essa ideia de que vai gerar custo para mim, o meu boleto vai aumentar. Vai aumentar R$10. Em um determinado condomínio, né, onde eu faço a gestão, a gente propôs, né, a um cronograma, então, em que a cobrança seria diluída ao longo dos 12 meses, ao invés de fazer chamada extra a cada manutenção. Como se fosse um fundo, assim. É um fundo de manutenção. Esse foi o objetivo. A gente somou as manutenções dos últimos anos, fez uma média do que daria naquele ano, né, botou ali o percentual de correção anual e apresentou. Quando eu mostrei isso, não, mas só esse valor, não vai pagar um ano de manutenção. Falei, vai pagar, apresentei os estudos e tal. Daí, mas chamada extra, mas vai ter isso mais a chamada extra? Não vai ter as chamadas extras, porque eles não conseguem entender. Claro, óbvio que a gente falar que não vai ter chamada extra, que vai funcionar tudo redondinho, é um mundo de utopia, né? Isso não vai ser real. Sempre pode acontecer. Eu tive uma situação de sinistro recentemente relacionada a encanamentos, teve a necessidade de chamada extra, com certeza, mas ainda assim, mesmo com o fundo ali, foi um percentual muito pequeno. Era um valor que nós provavelmente teríamos que ter chamado extra no boleto de cada um, R$70 a R$80, e se tornou 30. Então, é muito melhor, né? O planejamento a longo prazo. Eles não estão acostumados com isso. Porque, na realidade, o síndico morador sobrecarrega a administradora, que não é o papel da administradora de fazer uma gestão condominial, e sim de administrar. Hoje, as nossas administradoras locais, elas trabalham muito dentro do papel do síndico. Eles têm o síndico, que é o representante, o responsável, quem assina lá no final das contas, mas quem faz o trabalho, quem executa as tarefas, quase sempre é a administradora. Até porque a administradora ela é um auxiliar, né, da administração do condomínio, né? Então, em muitos casos onde eu sou a síndica profissional, os moradores ou até o conselho, eles entendem que eu sou uma funcionária da administradora. Exatamente. E não é assim que funciona. Já me perguntaram também, tu trabalha para fulano? Eu disse, não, eu sou autônoma. Eu sou independente. Eu trabalho, empresa. Eu trabalho para o condomínio, para representar, né? Porque também a gente não é funcionário do condomínio. Não existe um vínculo trabalhista do síndico com o condomínio. É mais uma conscientização que nós temos que fazer com o Montenegro. Exato. Aqui o trabalho é lento, mas muitas conseguindo. Aos pouquinhos está indo. E é bom ver assim que o Miguel traz essa experiência bem diferente, né, de Porto Alegre, que é uma grande cidade, tem muito condomínio, lá tem mais de 8.000 condomínios. Aqui a gente está um pouquinho mais de 100. Então, é muito bacana. Obrigada, Miguel, assim, imensamente pela tua visita. Eu só tenho a agradecer o convite, né, e a parceria de sempre, né, volto a dizer, né, uma admiração muito grande por ti, Sabrina, pelo teu trabalho que vem desempenhando, tá, e estarei à disposição, próximo convite, eu estarei aqui novamente. Muito obrigado. Lu, obrigada pela parceria, obrigada por estar aqui, sei que teu tempo também é corrido. Mas eu que agradeço, sempre é um prazer, sempre que eu posso, eu sempre estou te prestigiando, né? Com certeza. Nós temos que fazer isso, nós precisamos de apoio, né, uma para outra, né? E tu sabe que tu pode sempre contar comigo. Com certeza. Na medida do possível, do horário, né? Mas a gente está aqui como pode, né? Juntas a gente vai sacudir esse mercado aqui, vai transformar a realidade de muitas pessoas.
porque em um condomínio a gente atende muitas famílias, né? E esse é o diferencial do nosso trabalho. A gente está levando tranquilidade para o lar das pessoas, e isso é muito bom. Pessoal, antes de terminar, gostaria então só de convidar vocês para o dia 24 de setembro, que tem o congresso, o segundo congresso da Assosíndicos, que é específico para síndicos, é um lugar para a gente conhecer coisas novas, se capacitar, fazer novos amigos, né? Então convido vocês para estarem lá, procurem nas redes Assosíndicos ou no site e baixem aí, comprem o seu ingresso e estejam lá com a gente. Obrigada. Até o próximo programa. Tchau, tchau.